Como nós cantamos, nós não queremos sair desse lugar, dessa presença. Pode se assentar. Glória a Deus por isso, mais um culto Quartas com Vida, e que maravilha podermos estar na casa do Senhor e adorar, glorificar a Ele. E como o Marcelinho bem disse, eu poderia aqui pegar a minha pregação e começar de trás para o começo. Camila, coloca o nosso slide aí, da nossa noite. Não baixou? Então baixa, Camila, por favor. Nosso tema é generosidade, e o Marcelinho, ele bem salientou que a maioria dos pedidos que foram colocados aqui, foram por outras pessoas. A maioria dos pedidos aqui, vocês tiveram essa generosidade, vocês foram generosos, em não pedir somente por vocês, mas pedir por outros. E eu vou falar sobre isso. Glória a Deus por essa noite. Que já no meio dos louvores, onde o Espírito Santo habita, no meio das orações, que o Senhor tenha tocado no seu coração. E que a gente possa sair daqui transformado nessa noite. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Como eu disse, nós estamos falando sobre generosidade, esse é o tema do nosso mês. Atos 2, versículo 42 ao 47. Foi projetado aqui. Livro de Atos. A comunhão dos cristãos, diz aqui o subtítulo, né? O livro escrito por Lucas, e é o livro que nós estamos estudando também na minha sala do Didascos. Então, Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim, ó: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Esse daqui é o relato, um breve relato, né, do começo da igreja, né, da igreja primitiva. O pano de fundo aqui desse relato que nós lemos, se você perceber aí na sua Bíblia, é a descida do Espírito Santo. Então Jesus, ele já havia sido crucificado, subiu aos céus, e Jesus, ele tinha dado uma ordem aos discípulos, né? Fiquem em Jerusalém, para que vocês, até que o Espírito Santo desça, e vocês recebam poder, né? Foi essa a palavra de Jesus, a ordem de Jesus. Então os discípulos se permaneceram ali em Jerusalém unidos, e aí no capítulo 2, você pode ver o relato da descida do Espírito Santo, onde estava ali os apóstolos, mais 120 irmãos, então a igreja já estava crescendo, aqui eles já estavam então mais de 120 irmãos, estavam juntos, reunidos, e aí o relato famoso, né, eles estavam todos reunidos ali, era de manhã, e ali o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre eles, e cada um começou a falar as línguas ali, dos idiomas daquelas pessoas. Então esse relato maravilhoso, da descida do Espírito Santo. E não é por acaso que Lucas, ele encerra esse relato, com essa observação que nós lemos, com essa descrição de como eles viviam. O autor aqui do livro que nós estamos estudando na nossa sala do Didascos, né, a vida de oração de Jesus, ele faz essa correlação, ou seja, Lucas, ele relata a descida do Espírito Santo, e ele encerra com essa descrição de como eles viviam. Uma coisa está ligada à outra. Interessante essa observação que Lucas fez, ou seja, antigamente o Espírito Santo ele descia somente em algumas pessoas.
ou em algum rei, ou algum profeta, para um determinado propósito. Mas agora não, o Espírito Santo desce sobre todos. E porque todos agora tinham o Espírito Santo internamente em comum, eles poderiam agora viver externamente, compartilhando tudo o que tinha. Olha que coisa interessante. Então, porque todos receberam o mesmo Espírito, agora, internamente em cada um deles tinha o mesmo Espírito, eles poderiam agora viver externamente, compartilhando, sendo generosos uns com os outros, externamente. E isso não mudou. Ainda hoje é assim. Eu e você, nós temos o mesmo Espírito. Amém? E é por isso que nós nos chamamos do quê? De irmãos. Certo? Porque nós temos do mesmo Espírito. E porque nós temos do mesmo Espírito internamente, nós podemos compartilhar as nossas coisas, a nossa vida externamente. Nós podemos viver em comunhão externamente. E somente por isso, porque nós temos o mesmo Espírito. Porque nós somos pessoas diferentes, que pensamos diferentes, só que através do mesmo Espírito que está em mim e em você, a gente pode se chamar de irmão, a gente pode ter comunhão, nós podemos compartilhar os nossos bens, a nossa vida, as nossas preocupações. É esse breve relato que Lucas faz aí. Deu problema aí, Camille? Não? Tudo bem, não tem problema nenhum. Esse relato da descida do Espírito Santo, e depois Pedro ele faz essa pregação, aqui, como eu falei, começou com 12 apóstolos, depois já estava em 120, e se você ler um pouquinho antes desse nosso relato, 3.000 pessoas já haviam se convertido nessa pregação de Pedro, quando desceu o Espírito Santo, ou seja, a igreja já estava grande, já estava tomando forma. E aí Lucas ele faz então esse relato de que nós vimos. Interessante que na maioria das vezes quando a gente lê esse relato, essa descrição, né, da igreja primitiva, nós focamos no versículo 45, né, onde diz que todo mundo vendia suas propriedades e compartilhavam, né? A gente foca bastante nisso. Quando a gente fala de generosidade, que é o tema do nosso mês, na maioria das vezes também nós focamos em bens materiais, né? Em recursos financeiros. E o que não está errado. Só que nessa noite eu quero colocar um foco um pouco diferente. Eu não quero focar somente nessa parte financeira de bens que também está nesse relato. O Tiago já falou um pouco na semana passada. Eu quero trazer outros pontos para a gente aprender como que vivia a igreja primitiva. E por que esses irmãos viraram o mundo de cabeça para baixo. Começou com 12, 120, 3.000 e aí multidões. E chegou aonde nós estamos hoje. É por isso que nós precisamos aprender com eles. Então no versículo 42, Lucas ele descreve, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Foi esse o começo do relato de Lucas, né? Todos se dedicavam, essa palavra aqui é interessante, ou seja, não era algo esporádico, não era de vez em quando, era importante, ou mais, era imprescindível. Em algumas traduções, traz a palavra perseveravam, ou seja, eles perseveravam no ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Não era algo que eles achavam que tinha que ser incorporado na vida dele, que eles tinham que fazer de vez em quando, não. Eles perseveravam, essa palavra traz um sentido de obrigação, de lutar, de não desistir. É isso que essa palavra aqui nos ensina. Então, primeiro, eles perseveravam, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, uma igreja sã, com o foco correto, é uma igreja que persevera na palavra. Isso daqui nós não podemos fugir disso, né? E nós cremos, e graças a Deus por isso, que essa igreja é uma igreja que prega a sã doutrina, que prega a palavra, e você precisa ter isso na sua consciência, perseverar, lutar, para aprender a palavra, perseverar no ensino dos apóstolos,
Nós estamos passando por momentos difíceis, tempos difíceis. 1 Timóteo 4:1, Paulo ele já dizia 2000 anos atrás, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. As coisas nós já estamos vendo o que está acontecendo, e daqui para frente tende a piorar. Essa é a notícia que eu tenho para dar para você. Por isso que nós precisamos perseverar. Esse é o primeiro ensino aqui de Lucas, mas eu quero me atentar às outras partes agora. Eles perseveravam também o que? A comunhão. E eu até coloquei aqui agora esse subtítulo dessa noite. Generosidade comigo mesmo é egoísmo. Tiago falou muito bem na semana passada, a igreja é coletivo. A igreja é nós, somos nós, não é eu, não é você. Então nós vemos aqui que eles perseveravam na comunhão. Ou seja, procure se transportar para esse relato que você leu aqui. Procure tentar imaginar como que eles viviam. Aqueles camaradas largaram tudo. Largaram tudo que eles tinham, largaram a vida deles. E agora a vida deles era em comunhão. A vida deles era juntos. A vida deles era partindo o pão. Eram as orações. Eles abandonaram tudo, venderam tudo, e eles traziam tudo que tinham para os apóstolos repartir com quem não tinha, e a palavra diz que não havia pobre entre eles. Você pode dizer, Edu, mas os tempos mudaram, mas nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Se nós não viveremos 100% como estamos lendo aqui, porque os tempos mudaram, a base não mudou, eu creio muito nisso. A Bíblia não muda, a palavra do Senhor não muda. E é nessa base aqui que nós precisamos nos firmar. Paulo ele diz que ninguém pode colocar um outro firmamento, a não ser a Cristo, e o que os apóstolos ensinaram. Então eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, ou seja, eles tomavam as refeições juntos, com alegria e sinceridade de coração. Essa palavra usada aqui como comunhão, koinonia, né, é uma palavra conhecida no grego. E quando pensamos em generosidade, nós estamos pensando o quê? No outro. Ou seja, como nós falamos, a igreja é comunidade, a igreja não é eu, não sou eu, não é você, é nós. E a igreja precisa um do outro, né? Aliás, o dom que cada um de você recebeu, saiba que é para beneficiar o outro, e não você mesmo. A gente pode falar sobre isso outros dias. Você recebeu um dom que é para abençoar o seu irmão. Não é para abençoar você mesmo. Então, se você não está exercendo o seu dom, você está prejudicando o seu irmão. Está prejudicando a igreja, o corpo. Então, a comunhão aqui é extremamente necessária para que a gente possa viver de acordo com o que a palavra diz. Eles perseveravam, e nós precisamos aprender isso, a perseverar. Porque muitas vezes a gente começa bem, mas termina mal, né? Outro dia veio o pastor aqui, lá da Casa do Oleiro, e a pregação dele ele falou isso, né? O importante é quando a gente termina, né? O principal é como nós terminamos, e não como começamos. Perseverar. Vida cristã, queridos, é maratona, não é corrida de 100 metros. Para quem está chegando agora na vida cristã, perseverança. Lutar, batalhar, para viver em comunhão, para viver junto, para ser generoso, para viver o que a palavra de Deus nos ensina. E aí a pergunta que eu faço para você, qual é a importância na sua vida de viver em comunhão com os irmãos? Tenho quase certeza que quem está aqui preza por viver em comunhão. Amém? Quem está aqui dá importância a isso. Eu queria falar para quem não está aqui, não, isso é impossível, né? A não ser quem não está assistindo pela internet. Mas não existe igreja sem comunhão. Não existe generosidade se eu não estiver junto, se eu não compartilhar junto. Como diz aqui a frase que eu coloquei, generosidade comigo mesmo é egoísmo. Então eu só consigo ser generoso se eu estou vivendo em comunhão, se eu estou vivendo junto com os meus irmãos. É isso que essa palavra nos ensina. João 13:34, Jesus disse, um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja,
Como que as pessoas de fora vão conhecer a Cristo? Como que as pessoas de fora vão saber que nós somos discípulos dele? Se nós vivermos em comunhão. Se nós formos generosos uns com os outros. Se nós amarmos uns aos outros. Olha como isso é forte. Como isso é pesado. Não adianta nós sairmos pela rua e evangelizar e falar de Cristo, se nós aqui dentro não vivermos em comunhão. Se nós aqui dentro não amarmos uns aos outros. Se nós aqui dentro nós não vivermos essa generosidade profunda no nosso íntimo, no nosso coração. Lucas, ele relata que eles viviam com sinceridade de coração. Como isso é maravilhoso. Eu me lembrei de Jesus dizendo que nós temos que ser como as crianças, né? Sinceridade de coração. Compartilhavam tudo junto, faziam questão de viver todos juntos. Tinha problemas? Óbvio que tinha, de monte. Problema não separa ninguém, queridos. Pelo contrário, une. Doença não separa ninguém. Problema sério não separa ninguém. Pelo contrário, foi colocado aqui os pedidos de oração. Irmãos que estão de luto, irmãos que estão sofrendo, irmãos que estão passando por necessidades de saúde. É isso que nós precisamos aprender. Deixa eu te dizer uma coisa, amar de longe é fácil. O difícil é amar de perto. O difícil é amar junto. O difícil é ser generoso junto. Você vive muito bem isso dentro da sua casa. Seja com o seu filho, com a sua filha, com o seu casamento. Por isso que quando está namorando é muito bom, viu, Tiago e Camila? Quando está namorando é maravilhoso, né? Brigou, cada um vai para sua casa, só se vê depois de alguns dias, né, Júlio? Depois que casou, amigo, já era. Amar de longe é fácil. Igreja também é a mesma coisa. Dizer que você é generoso sem estar em comunhão com os irmãos é fácil. Dizer que ama os irmãos sem estar em comunhão, sem estar junto, é fácil. Nós precisamos estar unidos, precisamos estar junto. Olha o que diz Filipenses 2:4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que coisa. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Repete comigo a frase aqui, ó. Generosidade comigo mesmo é egoísmo. Querido, se preocupe mais com o interesse dos outros, dos seus irmãos. Se preocupe com o que ele está passando, o que ele está passando, o que ele está vivendo. Se ele está precisando de ajuda, se ele está precisando de oração, se ele está precisando da sua presença. Como eu disse, hoje eu quero dar um foco um pouco diferente de somente dinheiro, de somente ser generoso financeiramente, não. O quanto que você tem se dedicado à vida dos seus irmãos? O quanto você tem aberto mão do seu tempo para estar junto com o seu irmão, com a sua irmã, que está passando por uma necessidade, que está precisando de um ombro amigo, que está precisando de alguém para conversar. É isso que é generosidade. Eles viviam todo mundo junto. Ninguém passava necessidade, não. Porque todo mundo estava vivendo junto, e eles viviam essa generosidade no fundo da alma deles. É isso que nós precisamos aprender. Deixa eu te perguntar uma coisa, você conhece um ato de maior generosidade do que você deixar de se preocupar com o seu problema, com o seu interesse, e se preocupar com o problema do seu irmão, se preocupar com o interesse do seu irmão? Não existe. E bem o Marcelinho frisou, eu volto a falar isso aqui, a maioria dos pedidos aqui foram feitos por outras pessoas. Mas eu vou além. Talvez você tenha pedido somente pelos seus familiares. Talvez você tenha pedido somente pelos que estão ao seu redor. Se preocupe com os irmãos que você não tem tanto contato. Faça esse esforço. Abra o seu leque. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Nós somos corpo. É o que a palavra nos ensina. Nós precisamos olhar ao nosso redor. E ser generoso é isso. Muitas vezes nós estamos muito cheios de nós mesmos. Muitas vezes estamos preocupados somente com as nossas coisas.
Aí você vai dizer, Edu, mas eu preciso me preocupar. Se eu não me preocupar comigo mesmo, quem vai se preocupar? Queridos, você tem um Deus poderoso. O que a palavra nos ensina? Jesus citando Salomão, olha, você está vendo todo aquele esplendor? Foi o Senhor que deu. Olha os girassóis do campo, eles não se preocupam com a sua própria beleza, é o Senhor que toma conta. Se você quer ser generoso, abra um pouco mão de pensar somente em você, nos seus problemas, nos seus interesses. Olha ao seu redor. Tenho certeza que terá alguém necessitando do seu tempo, do seu carinho, da sua palavra, da sua oração. É isso que nós precisamos resgatar da igreja primitiva. Viver juntos em comunhão. Atos 20, 35, Paulo vai dizer assim, em tudo que fiz, eu mostrei a vocês que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que em receber. Como a gente custa em aprender o que o Senhor ensina, né? Como é difícil para a gente aprender o que o Senhor ensina. Quanto mais a gente se preocupa com o outro, com o próximo, mais o Senhor está olhando para nós. É o contrário. A gente acha que nós devemos nos preocupar com as nossas coisas, que a gente deve orar pelas nossas coisas. Não. O Senhor sabe de tudo. A palavra diz que antes de a gente pedir, antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já sabe. Então agora é hora de nós olharmos para o lado, olharmos para quem está precisando, para os necessitados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui conhece a Dona Socorro? Quem conhece, levanta a mão. Pouca gente. Deixa eu te dizer quem é a Dona Socorro. Dona Socorro é uma irmãzinha nossa, que ela vem aqui aos cultos de andador. Ela tem problemas para andar, e ela fica sentada ali atrás. Lembraram dela agora? Essa irmãzinha, o dia que eu vi ela a primeira vez aqui, eu perguntei para ela, irmã, como que a senhora veio para cá? Ela falou, eu vim de lotação. Eu falei, o quê? A senhora veio de lotação? Falei, por isso a senhora nunca mais vai vir de lotação. Dei meu telefone para ela, e aí eu comecei a buscar e levar ela. Generosidade. Por que eu estou falando isso agora? Sabe quem está fazendo esse trabalho agora? Lelito. Se você não sabe, todos os cultos ele vai buscar e trazer essa irmãzinha para cá. Generosidade. Se preocupar com os outros. Queridos, nós somos igreja. Nós somos corpo. Eu e você temos o mesmo espírito. Se uma irmã está passando necessidade, eu também estou. Se uma irmã não consegue vir na casa do Senhor, eu preciso me prontificar a ajudar. Nós somos corpo, é isso que esse espírito que nós precisamos resgatar. Essa sinceridade de coração, é por isso que aqueles camaradas colocaram o mundo de cabeça para baixo. Porque os soldados romanos que matavam eles, olhavam para a vida deles, e falaram, é essa vida que eu quero viver, é esse Deus que eu quero para mim. A gente maltrata eles, eles se amam, eles nos devolvem amor, generosidade. É por isso que o pastor Rogério falou domingo aqui, que hoje quase metade do Brasil é evangélico, mas qual a diferença que nós temos feito? Quase nenhuma. Porque nós vamos nas igrejas para pedir por nós mesmos. Nós jejuamos pelos nossos pedidos. Nós fazemos campanha pelos nossos pedidos. É por isso. Generosidade comigo mesmo, é egoísmo. Abra a mão da sua vida, queridos. Abra a mão dos seus interesses. Abra a mão. É o que essa palavra está nos ensinando. A igreja ela é conhecida como corpo. E somente essa palavra já nos ensina muito, né? Corpo. O que é corpo? Corpo é o que você tem visto aqui, corpo. Mão, pé, pernas. E a palavra diz que quem é o cabeça desse corpo? Jesus. Nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Eu até brinquei lá na sala do didático, né? Se você vê uma mão aí andando sozinha, um pé andando sozinho aí no Dalila aí, o que você vai fazer?
Você vai repreender, né, Marcelinho? É fantasma, não é verdade? Agora, o pé, a mão caminhando junto, isso é corpo. Isso é corpo. Por isso que nós precisamos viver juntos. Por isso que nós precisamos viver em generosidade, em comunhão. E aí sim, eu tenho certeza que nós iremos impactar esse bairro. Se a gente viver juntos, sermos generosos, amar uns aos outros. Quem aqui já deu uma topada na cama e bateu o dedinho aqui? Alguém? Eu já dei, quebrei o dedinho. Nossa, que dor. Dói, não dói? O dedinho. Acho que um dos menores membros do corpo, né? Quando bate, quando inflama, o corpo todo fica com febre. O corpo todo adoece. Não é assim? Aquele dedinho que você nem lembrava dele, porque se nada acontece com ele, se a sua unha não encravar, você não vai nem lembrar dele, né? Mas quando encrava, quando você bate, você não esquece mais ele. Corpo é isso, queridos. Se tem um irmãozinho, uma irmãzinha, que ninguém olha para ela, se está passando por necessidade, todo o corpo está passando por necessidade. Isso é igreja. Isso é ser generosidade, e nós precisamos viver isso. Se um irmão está sofrendo, hoje nós temos um irmão que está sofrendo aqui de luto, Sérgio. Todos nós devemos estar de luto, chorando, juntos. Se você não mandou mensagem para ele ainda, mande. Amanhã vai ter o velório, se você puder, vá. Isso é igreja, queridos. Isso é igreja. É por isso que a igreja, ela transformou o mundo. A palavra do Senhor não pode mentir. Versículo 44, qual foi o resultado de tudo isso? Os que criam mantinham-se unidos, ou seja, 12, 120, 3.000, 10.000, multidão, e todo mundo que cria se mantinha unido. Imagina o que era a igreja de Jerusalém. A palavra diz que os que criam se mantinham unidos, e cada vez chegando mais gente, e cada vez chegando mais gente. Eu não sei você, mas o meu sonho é viver essa igreja. Você pode, alguns dizem que é utopia, né? O meu sonho é viver essa igreja. Estamos no ano de 2022, muitas coisas mudaram, a era da tecnologia, mas a palavra do Senhor não muda e nunca mudará. Isso é igreja. Nunca ninguém vai mudar o meu contato comigo e com você. Nunca vai mudar quando o jeito que eu olho no seu olho. Nunca vai mudar quando você está chorando, eu te abraçar e chorar junto com você. Nunca vai mudar quando você precisar passar, quando você está passando por uma necessidade, eu vou abrir mão do meu conforto e do meu tempo, eu vou te ligar, eu vou na sua casa te visitar, eu vou chorar junto com você. Isso nunca vai mudar, queridos. Isso nunca vai mudar. É isso que todos se mantinham juntos, unidos em comum. Deixa eu te dizer, essa igreja aqui ficou maravilhosa. O louvor aqui está maravilhoso. A pregação está mais ou menos. Nada disso vai manter as pessoas que chegarem aqui na igreja. Nada disso vai manter. Você sabe o que vai manter elas aqui? Se elas entrarem aqui e encontrarem Jesus Cristo, o Espírito Santo dele, vivendo no meio de nós abundantemente, e a gente vivendo com sinceridade de coração. Vai ter problema? Vai. As pessoas são diferentes, cada um age de um jeito. Não é isso. Mas as pessoas têm que olhar para nós e enxergarem Cristo em nós. As pessoas têm que olhar para essa igreja e enxergar Cristo aqui. Fala, esses camaradas vivem a palavra de Deus mesmo. Ah, queridos, o dia que alguém falar isso de você, você pode se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Você tem esse sonho de viver essa igreja? Você quer viver essa igreja? Depende de você. Generosidade comigo mesmo é egoísmo. Abra a mão do seu tempo, querido. Abra a mão das suas preocupações. Persevere para viver em comunhão. É esforço mesmo. Sabe aquele sábado que você ia fazer, você ia passear com a sua esposa, você ia passear com a sua filha? Hoje eu vou na casa do irmão. Hoje eu vou visitar ele. Hoje eu vou almoçar com ele. Ah, meu irmão está passando por um problema. Hoje eu vou ter que estar junto com ele. Perseverança.
É isso. Generosidade é abrir mão das nossas próprias coisas. É isso que essa palavra nos ensina. Sabe por quê? Nós vemos claramente a generosidade na Trindade. Nosso maior exemplo é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele iria falar somente de Cristo. O Espírito não olha para ele mesmo. Deus, o Pai, ele não olhava para ele, no relato do batismo, o que ele disse? Esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. No Monte da Transfiguração, o que a palavra disse de Jesus? Quando o Pai disse, esse é o meu Filho amado, ouça-no. E o Filho, quantos relatos nós vemos de Jesus? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Eu vivo para glorificar o meu Pai. Jesus, ele não apontava nunca para ele apontava sempre para o Pai. Então, na Trindade, nós vemos o nosso maior exemplo. Um sempre sendo generoso com o outro. Um sempre apontando para o outro. Aliás, a palavra nos ensina, ninguém faça de si mesmo uma avaliação maior do que deveria. Considere os outros maiores do que você. É o que a palavra nos ensina. Então, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas refeições. Nós estamos resgatando aqui isso daqui, hein? Refeição agora está ficando melhor, né, Cleide? Para quem não veio, quem está em casa, nós vamos ter dobradinha aqui hoje, ó. A Cleide não sabia da minha pregação, mas ela já está compartilhando, hein, Beto? Hoje nós vamos compartilhar aqui, comunhão, partir do pão, refeição. Maravilhoso isso, faz parte. A igreja precisa viver mais em comunhão. Nós precisamos estar um na casa dos outros. E um adendo importante. Começo do ano que vem, começaremos os pequenos grupos. Queridos, se você, vai dar trabalho, eu não quero receber ninguém na minha casa, eu não quero estar com ninguém. Ouça essa palavra, queridos. Se esforce, seja generoso, não pense só em você, abra o seu coração. Queira viver em comunhão com os irmãos. Nós precisamos viver em comunhão com os irmãos. Ninguém é corpo sozinho, nós só somos corpo junto. A partir do ano que vem, eu creio que essa igreja aqui viverá uma nova era. Nós viveremos nas casas juntos. Comunhão, nós iremos compartilhar nossas vidas. Somente domingo e quarta aqui é pouco. Somente domingo e quarta aqui é pouco. E por último, eles compartilhavam, eles perseveravam em oração. Se você quer ser generoso, e vocês deram mostra disso hoje aqui, né? Orem, peça pela necessidade dos outros, dos irmãos. E eu achei maravilhoso, como eu disse, eu poderia começar minha pregação do começo para o final, eu já tinha escrito isso. A gente deve pedir mais pelos outros. Se a gente fazer uma análise da nossa vida, muitas vezes, a maioria das nossas orações, ela está muito sobrecarregada de nós mesmos, dos nossos pedidos. Então a gente deve pedir mais pelos outros. Devemos ser generosos na oração. Deixa eu te falar, eu tenho certeza que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles se reuniam todos os dias. E é óbvio que eles oravam pelos pedidos de cada um, mas óbvio que eles oravam pelo coletivo. Clamavam pela palavra, para que a igreja crescesse. A preocupação deles era a igreja. E eu sinto que nós temos deixado de nos preocupar com a igreja. Muitos de nós, muitos irmãos, têm negligenciado o cuidado com a igreja. Muitos irmãos têm deixado de viver em comunhão como igreja. E a pandemia veio aí para mostrar isso. Então, que daqui para frente, quando a gente se juntar em oração, que a gente pense mais na igreja, pense mais nos propósitos da igreja. Que você deixe de pensar menos nas suas coisas particulares, nos seus projetos. Que você comece a fazer planos para a igreja. Eu não sei o quanto você tem pensado na igreja. O quanto você tem sonhado com essa igreja que somos nós.
Eu tenho sonhado todos os dias com essa igreja. E que cada vez pessoas cheguem mais. Eu tenho sonhado em a gente comprar essa esquina, esse imóvel da esquina, para que a gente possa transformar esse bairro. Nós precisamos sonhar e pensar com as coisas da igreja, no coletivo. Isso é generosidade. No meu futuro, na minha vida, o Senhor já tem os planos traçados para mim. Agora eu preciso me dedicar mais à obra do Senhor. Eu preciso agora pensar mais na obra do Senhor. Nós nos preocupamos muito com coisas efêmeras, com coisas passageiras. Se você fazer uma reflexão da sua vida, você tem pensado muito, você tem se preocupado muito com coisas passageiras, que quando você morrer você não vai levar. A gente deve gastar mais a nossa energia, se preocupar mais e pensar mais nas coisas eternas. Pensar mais nas coisas do alto. Nas coisas que o Senhor tem preparado para nós. Então é isso que essa palavra tem nos ensinado nessa noite. Que a gente possa aprender com o Senhor cada vez mais a ser mais generoso. O pecado vai fazer com que nós sempre pensemos em nós mesmos. O pecado que habita em nós vai trabalhar para que sempre a gente satisfaça o nosso ego. Nós sempre seremos tentados a pensar em nós. Ainda mais na geração que a gente vive, né? É cada um no seu quadrado. Ninguém se preocupa mais com ninguém, não. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. E pensar mais no coletivo do que em nós mesmos. Amém? Vamos orar. Se coloque em pé. Como nós já começamos aqui nessa noite, e vocês fizeram vários pedidos por outras pessoas, que agora você peça ao Senhor, para que você seja uma pessoa mais generosa. Peça ao Senhor para que você seja uma pessoa mais parecida com Ele. Ele nos ensinou que há mais prazer em dar do que em receber. Se coloque diante dEle. Você e eu, nós sabemos o quanto nós somos egoístas. O quanto o pecado nos domina muitas vezes. O quanto as preocupações com as nossas coisas têm tomado conta da nossa mente, do nosso tempo. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós ouvimos a Sua palavra nessa noite. E essa noite maravilhosa e especial, onde nós já louvamos o Senhor, onde nós podemos sentir a Sua presença. Nós já colocamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E agora ouvimos a Sua palavra, Pai. Ah, Pai, nós precisamos de uma transformação profunda e completa. Ah, Pai, nós temos passado a maior parte do nosso tempo nos preocupando com nós mesmos. Nós somos egoístas, Pai. Tudo que o Senhor tem nos dado, muitas vezes nós temos imaginado que é para nós mesmos, que é para nosso bel prazer. Ah, e muitas coisas que o Senhor tem nos dado é para nós compartilharmos, é para nós abençoarmos. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Pai, que a gente possa olhar para a igreja primitiva, para esse relato que nós lemos, e possamos, ó Pai, primeiro, sentir o profundo desejo do nosso coração, em viver essa vida que nós aprendemos na Sua palavra, Pai. Nós precisamos, como igreja, Senhor, desejar fervorosamente, viver em comunhão com os irmãos. Pai, não há lugar melhor para nós vivermos, a não ser na Sua casa, Pai. É esse sentimento que nós precisamos ter, e é isso que eu peço ao Senhor nessa noite. Transforma-nos nessa noite, ó Pai. Pai, se algum irmão ou irmã aqui tem sido tentado, Senhor, a sentir prazer em outros lugares, se tem algum irmão ou irmã aqui, Pai, desejado outros lugares, ah, Pai, tira isso do coração, Pai. Que esse irmão, essa irmã, Pai, consiga enxergar e sentir, Senhor, que não há melhor lugar do que estar na Sua casa. Como diz o salmista, Pai, melhor um dia na Sua casa do que 1000 em outros lugares.
Oh, Senhor, transforma-nos, ó Deus. Dê-nos um coração ardente pelo Senhor. Dê-nos um coração, Pai, ardentes, ó Deus, pela sua palavra. Dê-nos um coração ardentes pela sua igreja, Pai. Que a gente possa abrir mão da nossa vida pelo corpo. Que a gente possa abrir mão da nossa vida, das nossas preocupações, dos nossos sonhos, pela sua igreja. É a noiva do Senhor. É a noiva do Senhor, que é aquela que o Senhor morreu. E é por ela que o Senhor virá de novo. Ah, Senhor, quando o Senhor voltar, todas essas preocupações que nós temos serão jogadas no lixo, no fogo, de nada valerá, Senhor. O que valerá naquele dia são as nossas obras, é aquilo que nós temos nas nossas mãos, e que nós possamos apresentar ao Senhor as nossas vidas íntegras, e nós possamos apresentar ao Senhor, ó Pai, aquilo que nós fizemos pela sua causa, que as nossas lamparinas estejam acesas, que nós estejamos vigilantes, ó Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Ah, Pai, encha o nosso coração de desejo de viver a nossa igreja. Enche o nosso coração de dedicarmos a nossa vida à sua igreja. O Senhor disse que aquele que abandona pai e mãe, que abandona a família, não iria ficar sem a sua recompensa. E é a sua recompensa que nós desejamos, Senhor. Ah, Senhor, traga aqueles irmãos que estão longe. Desperta aqueles que estão dormindo. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que aqueles de fora, ao chegar aqui na nossa igreja, possam sentir a sua presença poderosa, possam enxergar a sinceridade nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que as nossas diferenças, que os nossos problemas não nos separem. Não, porque nós temos o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é isso que nós desejamos ao Senhor. E pedimos nessa noite, e crendo que o Senhor está trabalhando na nossa igreja, crendo que a partir do ano que vem, onde estaremos nas nossas casas, o Senhor fará grandes milagres nas casas que estarão reunidas, que essas pessoas poderão receber os amigos, os parentes, e como foi na igreja de Jerusalém, Pai, que seja na nossa igreja também, onde nós partiremos o pão, onde nós tomaremos as refeições juntos, oraremos juntos, choraremos juntos. Ah, Senhor, nós queremos viver a sua igreja 24 horas por dia. É esse o desejo do nosso coração, Pai. Louvado seja o Senhor. Pai, nos abençoa agora no momento de comunhão que nós teremos. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento que nós comeremos, por essa comunhão. Isso é maravilhoso, isso é ser igreja. E nós não encontramos isso em nenhum outro lugar. Muito obrigado por essa igreja. Igreja Batista em Vila da Lila. Muito obrigado por esses irmãos e essas irmãs. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos resgatou. Muito obrigado porque o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino da luz. Muito obrigado porque hoje nós temos uma igreja onde nós possamos viver em comunhão. E nós temos o Senhor que é o nosso cabeça, Pai. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Pai. Despeça-nos agora debaixo da sua graça. E que nós tenhamos uma semana poderosa, Senhor. No nome de Jesus. Amém? E amém. Não vão embora que eu preciso falar uma coisa que o Marcelinho vai me falar aqui. Pode acender a luz aqui, ô Camilo, por favor. Queridos, vamos orar aqui pelo primo da Sara. Qual o nome dele? Fernando. Ele foi assaltado, tomou uma facada, está no hospital. Vamos orar juntos agora? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos o Fernando agora nas suas mãos. Pai, nós como igreja, e crendo no seu poder, que o Senhor esteja colocando os seus anjos ao redor dele, naquele leito de hospital agora, Pai. Visita-o, guarda-o, Senhor, guarda a sua vida.
Pai, abençoa, Pai, as mãos ali dos enfermeiros, dos médicos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. É a sua igreja que clama por isso agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que toda a família agora esteja, Pai, tranquila, descansando no Senhor. E que o Fernando possa ainda dar esse testemunho, que o Senhor o livrou de todo o mal, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos ao Senhor e crendo no seu poder e na sua proteção, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos subir, queridos, vão com Deus, em nome de Jesus.